Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o boletim da guerra da Ucrânia, transmitido no Risk e no meu canal, Kawa Repórter. Eu vim aqui hoje para falar com vocês num impasse que está acontecendo. Na verdade, é um impasse, não uma expectativa sobre o plano de vitória do presidente Volodymyr Zelensky. Eu estou gravando esse vídeo aqui de Brasília, é início da noite. O presidente Zelensky, nesse momento, está reunido com o presidente americano Joe Biden. Ele já se reuniu com a Kamala Harris e há uma expectativa grande aí sobre como ele vai divulgar o chamado plano de vitória. Ele já deu algumas pistas de como vai ser isso, que ele já disse que a Rússia tem que ser forçada à paz. Só que o líder Vladimir Putin já deu uma resposta a essa declaração do Zelensky, falando que a Rússia não pode ser forçada à paz, e, na verdade, a maior resposta dele foi que vai haver uma revisão na doutrina de uso de armas nucleares por parte de Moscou. Ou seja, o que o Putin está falando na prática é que eles estão querendo adotar uma nova regra de que se forem usados mísseis de cruzeiro fornecidos pelo Ocidente contra a cidade de Moscou, claro, ele não diz nessas palavras, mas é absolutamente isso, então a Rússia poderia usar armas nucleares contra um país não nuclear que tenha recebido o apoio de potências nucleares. Não é exatamente muito claro o que ele quer dizer com isso. Eu falei, na verdade, o que está se falando é isso. Se ele vê Moscou ser bombardeada por mísseis de cruzeiro, por mísseis balísticos, muito provavelmente ele vai utilizar essas armas contra o território ucraniano. Essa é a ameaça que ele está fazendo. Mas, na verdade, isso é uma resposta. O Zelensky está, desde o começo da semana, lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que ele quer é autorização para usar armas de ataque de longa distância dentro do território russo, como principalmente os mísseis Storm Shadow, que são fornecidos pelos britânicos, mísseis que são soltados a partir de aviões de combate, e também os ATACMS, que são mísseis terra-a-terra, ou seja, mísseis americanos de longo alcance, que alcançam mais de 170 quilômetros de distância e podem ser usados para abater alvos a bastante profundidade dentro do território russo. Zelensky quer autorização para usar essas armas, que já estão lá na Ucrânia, mas que não podem ser usadas contra Moscou, temendo uma escalada da violência. O que Moscou está fazendo não é novidade nenhuma. Eles já falaram, inclusive no primeiro dia de invasão, quando eles invadiram a Ucrânia, eles falaram justamente isso. Eles botaram em estado de alerta armas nucleares, dando um recado claro para as potências ocidentais, Estados Unidos e Europa, do tipo, não entrem nessa guerra, porque não é com vocês. Se vocês entrarem, eu vou usar armas nucleares. Então é isso que o Putin ameaçou. Ele não está querendo de forma alguma que os Estados Unidos deixem que o Zelensky use essas armas, e o Zelensky está forçando, está tentando convencer os Estados Unidos do contrário. A gente tem um problema, porque essa recepção que o Zelensky recebeu nos Estados Unidos esse ano é muito diferente daquela que aconteceu em 2022. Mas a gente lembra que os americanos estão em campanha eleitoral, na verdade, então ele foi recebido por um número menor de congressistas dessa vez, e o pessoal estava menos entusiasmado. Eu posso dizer também que os republicanos eles agiram contra o Zelensky, ele acabou incitando aí bastante rancor dos republicanos por conta de uma das atitudes. E foi o seguinte, ele visitou recentemente uma fábrica de armamentos. Então é isso, na fábrica de Scranton, na Pensilvânia. E ele foi acompanhado por diversos membros do Partido Democrata. E esse foi o problema. Scranton é a cidade natal do Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos e é o presidente democrata. Então, quando o Zelensky foi para os Estados Unidos, ele queria se reunir tanto com a candidata Kamala Harris quanto com o Donald Trump. E por conta dessa visita, supostamente por causa dessa visita a essa fábrica de armamentos, onde são feitas aí granadas de artilharia de 155 milímetros, ou seja, balas de canhão. Por conta disso que o Zelensky visitou lá, os republicanos ficaram milindrados e o Trump resolveu não falar com o Zelensky.
Zelensky já se reuniu nessa quinta-feira com a Kamala Harris, ainda não foi dado detalhes no momento dessa gravação aqui sobre o plano de vitória do Zelensky, mas provavelmente ele não vai se reunir com o Trump, e os republicanos estão usando isso, estão falando que o Zelensky usou politicamente, ou seja, que ele estaria usando a Ucrânia para conseguir votos para os democratas, para Kamala Harris, trazer essa causa ucraniana, ao se reunir aí nessa fábrica de munições só com democratas e não com republicanos, ele estaria tentando favorecer a Kamala na corrida eleitoral americana. O que eu acho que não aconteceu, eu acho que isso é um absurdo, mas eu acho que o Zelensky errou, porque isso, ele deveria ter previsto que isso poderia ser interpretado dessa forma, esse tipo de visita ser interpretada como um apoio aos democratas. A gente está num momento muito sensível da corrida eleitoral americana. Eu acho que foi um erro de diplomacia do Zelensky nesse momento. Não creio que essa fosse a intenção dele, de isolar os republicanos da conversa, porque você tem diversos, de uma ala muito grande do Partido Republicano que é favorável ao combate à Rússia, ou seja, é favorável que a Rússia não seja estimulada a fazer esse tipo de conquista à força. Então, acho que foi um erro diplomático do Zelensky, sim. Eu de novo, isso aqui é um boletim gravado. Eu estou, nesse momento que vocês estão assistindo, provavelmente eu saí para falar com diplomatas em Brasília aqui que tem conhecimento dessa questão envolvendo a Ucrânia. Eu pretendo, assim que sair mais detalhes sobre o plano de vitória do Zelensky, a gente fazer um novo vídeo, e com certeza a live de sexta-feira vai ser sobre isso aqui no canal. Antes de me despedir de vocês, eu quero falar sobre Vuhledar. Vuhledar é aquela cidade ucraniana que a gente tinha falado na live de ontem. Aqui aparece a frente de batalha leste do Donbass. Isso aqui estava tudo na live de ontem, mas o que eu estou falando aqui é que Vuhledar não caiu. Já teve até gente escrevendo nos comentários ontem: Vuhledar já caiu. A gente tem pelo menos a última atualização, foi há cerca aí de 8 a 10 horas, não havia caído. O que a gente tem aqui é o ponto onde está representada a cidade de Vuhledar, que está assim cercado. Vuhledar está praticamente envelopada aqui por sul, leste e oeste. Só teria aí uma estrada para se retirar, para as tropas se retirarem da região, mas as tropas não se retiraram. Então essa estrada ela serve para receber mantimentos aí e reforços. O problema é que essa estrada está parcialmente bloqueada já pelos russos, o que significa uma situação bastante complicada para os ucranianos. Essa cidade de Vuhledar, ela foi palco de grandes batalhas, talvez palco da maior batalha de blindados da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, que aconteceu em 2023, no começo do ano. Mais de 160 blindados russos foram destruídos. Depois a gente teve um novo ataque massivo, frontal, em julho, contra essa cidade de Vuhledar, um ataque de tanques, de cavalaria blindada, né? Ou seja, um ataque pesado, de tropas pesadas contra Vuhledar, e a cidade já está aí há 2 anos resistindo, e os ucranianos falaram que não a abandonaram. Nós temos aqui imagens do dia 19, que mostram como que esse cerco Vuhledar é essa verdinha aqui que vocês estão vendo no mapa. Depois vocês verem como que vão avançando aqui as tropas russas. E a gente tem, essa aqui era a situação de ontem, e a situação de hoje, ó, mais no detalhe, vocês veem aqui a cidade de Vuhledar. Essa era a situação de ontem. Hoje está dessa forma aqui, ou seja, o cerco aumentou, mas não significa que Vuhledar caiu. O problema é que os russos tomaram a principal saída aqui de estrada de Vuhledar. Olha aqui, ela ficava aqui, já está dentro de território russo. Vai ficar mais difícil para os ucranianos pegarem essa estrada. Já estava sendo batida por artilharia nos últimos dias, então fica difícil, até se houver a decisão de retirada da cidade, fica mais difícil receber aí munições, mantimentos e trocas de soldados, reforços. Então está ficando muito complicada a situação de Vuhledar, mas Vuhledar não caiu. A gente teve os ucranianos, esse aqui é um frame de um vídeo que os ucranianos soltaram hoje, para dizer, olha, não abandonamos Vuhledar. Esse daqui é um dos comandantes
ali da 72ª Brigada Mecanizada que defende Vuhledar. Eles dizem que eles continuam resistindo. Essa aqui é a cidade de Vuhledar, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem aérea, e essa aqui é a situação do terreno. Você vê que ela está praticamente cercada ali. Essa aqui é uma imagem de ontem, então ali onde passa essa estrada que eu pontilhei aqui para vocês, na região de Vuhledar, ela já está tomada também, então fica difícil para os ucranianos retraírem ou receberem reforços. Uma coisa que ameaçou muito a cidade foi a tomada dessa mina que vocês veem aqui no mapa, que era usada como base de defesa da cidade de Vuhledar, e os russos tomaram. E daqui eles têm um ponto de apoio, porque o resto é tudo campo aberto, e eles conseguem bombardear Vuhledar e a estrada. Então, a situação está bastante complicada ali em Vuhledar, pessoal, mas a cidade não caiu. Bom, eu vou deixar vocês aqui, porque vou encontrar os diplomatas exatamente para a gente falar sobre a situação da Ucrânia. A gente se vê na próxima transmissão. Muito obrigado.